podcast The Good Connection. Oi, minha amiga! Yeah! Saudade de Yeah! você! Nós estamos aqui de volta! Ela tirou umas férias atrás da câmera. E eu tô muito feliz de ter você hoje aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês Pois também. Hoje quem Amo estar aqui. Pois é, e eu amo ter você do meu lado também. Amém. Mas eu sei que ficou muito bem cuidado o meu post aqui com a Eu Lori, ia que falar tá ali agora. atrás, Exato. escondidinha. Hoje é a vez da Lori lá atrás. Agora a gente vai ficar assim, ó, revezando, tá? É. A próxima sou eu e assim vamos. É verdade. Porque tem tudo a ver, Uhum. até esse revezamento tem Uhum. tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. É verdade. Sabia? Então conta, Vivi, o que a gente vai conversar A hoje? gente vai falar hoje sobre dons e talentos. Ô, Glória! Pois é. Então tem tudo a ver, Uhum. né? Cada uma com seu dom, seu talento, juntando e se ajudando. Servindo ao Senhor para a Servindo ao glória Senhor. do Pai. Pois é. E olha só, tem um texto na Bíblia que nós vamos ler agora, que está lá em Mateus 25, Uhum. que vai contar a história de 3 servos, Sim. ok? E nessa história vai falar o quê? A ideia de hoje, vamos melhorar assim. Vamos começar primeiro com a introdução, que eu já me atropelei aqui hoje. Sim. Que todos nós nascemos com dons e talentos que Deus já colocou dentro de nós. Uhum. Porque todos nós nascemos com um propósito. Todos nós. Não tem ninguém que escape. Uhum. Então, desde lá do ventre, quando você estava sendo gerado, você já foi gerado Com um propósito. Uhum. E aí, o que acontece quando a gente não usa aquilo que Deus nos deu? Vamos saber Guarda. já, e nas Então, cenas dos próximos capítulos. Nós vamos, então, hoje ler aqui no livro de Mateus, Uhum. até porque tudo que a gente fala aqui, a gente é baseado na palavra de Deus. Amém. Ok? Ele é a palavra de Deus é o nosso guia, amém? Amém. E tá lá, no livro de Mateus, capítulo 25, no verso 14, diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Guarda isso, capacidade, ok? Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Vejo que eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não a semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Oh, Lord. Ai, não. Forte, hein? Forte, amiga.
Uhum. Então, Misericórdia. misericórdia. Então, Misericórdia, Senhor, das Jesus, nossas o vidas. que nós temos feito, minha amiga, com os talentos que o Senhor tem nos confiado? Lembrando que lá no início diz assim, que foi dado conforme a sua capacidade. Isso quer dizer que Deus não te dá algo que você não vai dar conta. Ele não te dá um talento, um dom para ser usado, que você não vai ter capacidade de multiplicar aquilo, de fazer aquilo dar frutos. Quando a gente fala de multiplicar, né? É dar frutos com aquilo que Deus te deu, certo? E lembrando que, olha só como é interessante, né? Um talento naquela época equivalia a 35 quilos de ouro. Olha que interessante. O que pegou talento. 5 talentos, ele carregava 5 vezes 35 quilos de ouro. Era ouro pra caramba. O outro, 2 talentos, e o outro 1. Quer dizer, ele não deu nada que eles não pudessem carregar, que eles não tivessem. E ainda assim, o primeiro servo e o segundo conseguiu multiplicar. Eles usaram os talentos que Deus deu. Ele usou a inteligência para administrar aquilo e fazer com que aquilo multiplicasse, né? E aí vamos falar, então, sobre dons e talentos. Eu acho interessante que a primeira coisa que me chama a atenção aí é que aquilo que você falou, né? Deus só dá aquilo que a gente pode suportar, né? E outra coisa que me chama a atenção é a prontidão desses dois que multiplicaram, né? Pronto. Deus deu, ele já... O que eu posso fazer com isso aqui? Aí já correram para fazer alguma coisa, né? Sim. E o quanto que é importante a nossa parte de ir atrás, né? Porque às vezes a gente quer, ai, Deus me abençoa com um dom, com um talento, mas a gente fica parado, esperando descer do céu. Lembrando que, tipo, tem pessoas que elas pensam assim que o talento dela, por exemplo, que a gente está falando aqui uma linguagem, né, cristã, com a Bíblia, e ela pensa que o talento dela só vai ser usado lá dentro da igreja. Mas Deus vai dar talentos para ela usar, né, no trabalho, na vizinhança, dentro da casa dela, né? Para criar, para trazer alegria para dentro da casa, para servir a comunidade, para ter eficiência no trabalho, né? E Deus te dá esses talentos para servi-lo, né? E aí, o que você está fazendo com as suas habilidades, né? É esse que é o ponto, né? Você está multiplicando, né? Como eu identificar? Você tinha falado isso quando a gente está fazendo nosso briefing. Você tinha dito, e tem gente que pensa que não tem talento. Exato. Eu pensava que eu tinha 0 talento. Logo você, minha amiga, tão talentosa. Ai, meu Deus, é Jesus na minha vida, né? Mas eu me lembro quando eu me converti, eu estava comentando com o Vivi, quando a gente estava ali tomando cafezinho, orando antes de começar esse podcast. Quase que a gente não consegue começar, né? Graças a Deus. Foi uma tarde foi muito bom, abençoada. A presença do Senhor foi bem forte no nosso meio. Glórias ao Senhor. Amém, obrigada, Jesus. Mas quando eu me converti, tinha muita gente talentosa do meu lado, né? Eu tinha uma amiga muito próxima, que ela era uma evangelista. Onde ela chegava, vou dizer o nome dela, se ela escutar essa pregação, esse podcast, ela vai sorrir, porque eu sempre falo para ela que ela é inspiração para a minha vida, é a Sandy. Minha amiga Sandy, aonde ela chega, ela evangeliza, né? Daqui a pouco a pessoa já está levantando as mãos e entregando a vida ao Senhor. Não perde oportunidade. Ela não perde oportunidades. E eu vi aquilo, e aquilo foi inspiração para mim, mas ao mesmo tempo foi Deus permitiu tudo aquilo acontecer para me fazer uma autoanálise. Eu disse, gente, eu não estou fazendo nada. Eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento. E aí, com aquela interrogação, eu falei, Jesus, eu não me conformo com isso. Né? Eu vi um versículo na Bíblia, eu estava com aquela sede, né, de aprender. Eu vi um versículo que dizia que os tímidos não herdariam o reino dos céus. Eu falei, gente, eu não posso ser tímida, eu tenho que fazer algo para Deus, né? E eu comecei a clamar. E eu pedi, um dos dons que eu pedi foi aquele de evangelismo, né? Eu falei, Jesus, eu quero ser tão ousada quanto a minha amiga, né? E nessa busca, né, de descobrir os meus dons e talentos, aí eu estava contando para Vivi aqui que foi uma longa caminhada, né? Vai fazer 26 anos que eu me converti, que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Nessa caminhada, nem sempre eu estava assim, com essa liberdade de falar com vocês sobre Jesus, né? Sem estar tremendo, sem estar chorando. Mas eu teve toda uma trajetória, e o que eu vejo, quando a gente estava lendo o versículo, é sobre a prontidão, né? Eu, quando comecei a entender que eu precisava servir ao meu Senhor, eu passei por vários estágios, né?
E eu estava falando, Vivi, até eu entender, né, que tinha uma alegria maior. Eu posso servir em várias coisas, mas que eu entendo que um dos meus chamados fortes, né, para servir ao Senhor é falar do amor dele, é ser essa evangelista, né? Isso aqui que a gente está fazendo Sim. é um evangelismo, né? A gente está falando do amor de Deus através das redes sociais, através do YouTube, mas eu tive que fazer muitas coisas até eu chegar aqui, né? Em 25 anos de caminhada. Aí eu estava falando para a Vivi, comecei servi em várias partes, em vários ministérios da igreja, né? Ministério infantil, ministério de recepção, ministério de editoração de boletins, ministério de mídia, ministério de eventos, ministério de batismo, né, dando aula de batismo, ministério de quê? De dança. Eu fiz dança. Eu gosto de dançar, mas ministério de dança não era o meu forte. Aí fui na ministério de cozinha, por alguns anos a gente serviu, foi um dos maiores ensinamentos, foi cuidar do ministério de cozinha na nossa igreja. Ministério de Cura Interior, Libertação, Ministério de Mulheres. E com tudo isso que eu saí, né, servindo de criança, né, infantil, eu creio que eu servi no Ministério Infantil por 8, 10 anos, eu nem me lembro. Mas todos esses ministérios eu cresci muito, eu aprendi muita coisa. Mas através de estar ali servindo, caminhando com o Senhor, buscando entender o que Ele queria para a minha vida, hoje eu estou aqui. Né? Mas teve toda uma caminhada, não foi assim, ai Deus, qual é o meu chamado? Prum, é esse, pronto, e você já está toda pronta. Não, foi todo um trabalhar de Deus, mas eu não desisti e continuei tentando. Às vezes as pessoas falam, eu não vou fazer porque eu não tenho, não sei o que. Eu digo, vai fazendo aquilo que Deus vai te dando, né? Vai colocando nas suas mãos. Mas aí tem um detalhe aí precioso, tá? Que você estava tentando identificar qual era, tipo, o seu ministério, a sua área, assim, mais atuante dentro da igreja. Mas você teve uma coisa que Deus deu ali na parábola dos talentos, que ele te deu as moedinhas, os talentos, e você veio nesses 20 anos, você veio multiplicando. Você falou, não, eu preciso fazer algo para o meu Senhor que me confiou, que me trouxe a salvação, que me deu a alegria de volta, que me tirou daquele lamaçal de pecado e transformou a minha vida. E eu preciso desesperadamente fazer algo para o meu Senhor que está voltando, e Ele vai perguntar o que você fez com o que eu te dei. Então você foi passando várias áreas de departamento, e a gente está falando de departamentos, porque você não queria guardar para você esse tesouro que o Senhor te deu. Né? Eu vejo também como... Tem um versículo que diz, aquele que muito foi perdoado, muito ama, né? Então, assim, era uma forma de dizer, Jesus, eu te amo, então eu quero de alguma forma te agradar. E eu creio que Deus me permitiu servir nesses ministérios, cada um deles me ensinou algo maravilhoso. Com certeza. Né? A Leslie que eu sou hoje foi porque eu passei por todo esse processo. Sim. E eu vou dizer para você, conhecendo você e vendo, né, tudo que você também se esforça hoje dentro da nossa comunidade aqui no Tennessee, os nossos amigos, o quanto você não se cansa de estar servindo, né? Seja abrindo sua casa, seja orando um pelos outros, seja indo buscar, indo ajudar, é o seu serviço, né? Então, o seu dom continua sendo multiplicado, seja dentro da igreja, ou seja dentro da sua casa, seja servindo com o seu trabalho, né? Que você está ali, quando você está ali trabalhando com as suas clientes, para quem não sabe, ela é hairstyle, talentosíssima, ela está ali cortando o cabelo, ó, e dá-lhe Jesus. Eu amo, e gente, ora, e abraça as clientes. Eu amo. É uma pessoa... Então, assim, o que é isso, esse dom? Isso é o dom de servir. É o talento. E aí, a questão é, quantos de nós, ok? E eu vou me incluir. Em quantos momentos da minha vida, às vezes até por uma ferida, às vezes por um momento difícil que você passa, né? Não é verdade? A gente quer guardar aquilo que o Senhor nos deu. Quer saber? Eu vou ficar aqui quieta, porque eu não vou... deixa, tem tanta gente fazendo, deixa para outro estar fazendo. A obra do Senhor não depende de mim, deixa aquele ali fazer. Mas Deus chamou a cada um
E cada um vai prestar contas. A pergunta hoje para nós é: o que você está fazendo? Porque a nossa vida cristã, ela não pode estar parada. A própria Bíblia diz que a gente não pode ser morno. Aquela coisa parada, né? Ou é frio ou é quente. A Bíblia fala, se nós somos mornos na presença do Senhor, ele quer vomitar da presença dele. Então, quantos de nós, a gente está ali na igreja, no trabalho, está vendo as coisas acontecer, você poderia ali servir com amor. É servir um café para alguém que está chateado. É se prontificar a fazer algo. É ser um voluntário para uma atividade. Né? Ou às vezes você tem um dom artesanal. E tá lá as irmãs da igreja precisando, quer fazer uma festinha, quer decorar o ambiente. Você tem tanta riqueza. Ah, não, fica quieta. Já tem muita gente fazendo. Tem muita gente fazendo. Vou ficar na minha, porque, mas aí eu abro a boca. Aí vai que alguém não gosta, alguém critica. Essas são desculpas que a gente vai dando para guardar. Então, o servo que disse que tinha medo do Senhor, então eu vou guardar essa habilidade que Deus me deu, vou deixar aqui guardadinho. Só que a Bíblia fala, né, que quando esse Senhor voltou, e aquele servo... Dia de prestação de contas, dia né? de prestação de contas. E todo mundo vai prestar contas. E aí? Vai ter um dia que todo mundo vai passar pela entrevista. Pois é, vai ter o que você fez com tudo que eu coloquei nas suas mãos, ser o dia, né? eu tinha um pastor no Brasil que ele falava assim, vai ser o dia do telão. O dia do Vai telão. estar lá o telão, quando você passar lá na frente, vamos lá, tudo que você fez. E eu acho interessante que o que eu vi nessa passagem também de Mateus é que Deus espera, né? E Ele sabe que a gente pode, nele, deixar melhor do que como a gente recebeu, multiplicar, né? O que tinha 2 passou para 4, o que tinha 5 passou para 10, o que tinha 1 era para passar para 2, né? Deus, e conforme a gente vai multiplicando, Ele vai nos confiando mais e vai confiando mais. Mas Ele deu 1 para aquele que tinha 1 porque Ele sabia que naquele momento Ele só poderia multiplicar aquele 1. E se Ele tivesse multiplicado aquele 1, eu tenho certeza que Ele ia dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Porque né? não era sobre quantidade, sim sobre o que você ia fazer com aquilo. Exato. E você falando, você me lembrou, que eu já escutei essa frase, às vezes a pessoa falando assim, ai, mas fulana é tão talentosa, nossa, ela canta, ela dança, ela sabe cozinhar bem, ela... E aí ela vai colocando todos os atributos para aquela outra pessoa e ela entra numa zona de conforto, né, justificando que para que eu vou? Eu não tenho nada, porque olha, fulano é tão bom, faz tudo, é tão eficiente, que na verdade o que ela está fazendo, ela está dando uma desculpa para não servir. E a gente, na verdade, eu creio que o que Deus mais quer é um coração disposto, né? Porque todos esses ministérios que eu servi, eu não sabia de nada. Todos eles eu entrei com experiência zero. Mas eu disse, eu quero aprender, eu quero servir tudo, todos os ministérios, até o ministério infantil, apesar de eu ser mãe, é diferente quando você vai cuidar do filho de outras pessoas e ainda vai ministrar a palavrinha de Deus para os pequeninos. Então, eu tinha que entrar na internet, como é que eu ensino para as crianças, como é que eu faço a aulinha. Então, tudo isso, eu tenho certeza que eu edifiquei aqueles pequeninos, o Ministério de Cozinha, todos os ministérios que eu passei, de alguma forma, eu acrescentei algo. Mas, assim, eu fui mais abençoada. Com certeza. Eu fui a mais presenteada, né? Não é à toa que a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É aquela fonte que vai renovando as águas. Sim. Né? Vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo, vai multiplicando, né? Deus espera que a gente multiplique aquilo que Ele tem nos dado, né? Como a Vivi falou, a gente pode multiplicar de várias formas, sim, no financeiro, a gente pode investir no reino, a gente pode fazer empresas crescerem, né? Quem é comerciante, e nessas empresas você contrata várias pessoas e ali você tem uma forma de ser um testemunha do Senhor naquele lugar, no seu trabalho, né? Nos seus relacionamentos, no ministério da igreja, onde Deus colocar, Ele conta que a gente multiplica aquilo que Ele tem nos dado, então, né? Mas muitas pessoas, Leslie, né, eu falo, porque eu já vi essa situação acontecer,
Muitas pessoas, elas dão também essa desculpa, às vezes, minha igreja já tem tudo pronto, o ministério está pronto, não precisa de mim, já tem tanta gente fazendo. E, de fato, se a igreja está completa, mas nós não fomos chamados para ficar dentro da igreja. A gente foi chamado para ir, né, e pregar o evangelho do reino a toda criatura, até os confins da terra. Então, como é que a gente vai servir ao Senhor com os nossos talentos lá fora? Também tem essa questão, né? Como é que eu vou pegar... Às vezes você tem uma habilidade de ouvir, né? De escutar, uma habilidade de discernir o que está acontecendo. Deus quer te usar, quer abrir sua boca com ousadia, né? Ali dentro da sua empresa, não afrontar ninguém, mas às vezes trazer aquela palavra de sabedoria diante de um conflito que está acontecendo. E aí a pessoa vai se apagando, né? E aí como é que, às vezes ela até deixa de ser abençoada no lugar, promovida talvez, ou ganhar certo destaque. Deus quer levantar aquela pessoa, Ele quer que ela avance. E ela fica com a vida estagnada, porque todo aquele talento, eu sou tímido, não, eu não vou falar, não, eu sei que aquilo ali está errado, mas não vou corrigir, porque o fulano que fez, né? Então, a gente vê esse tipo de atitude em alguns cristãos, né? Porque hoje esse podcast a gente está falando para você que conhece a palavra, porque ali eram cristãos, eram pessoas que conheciam o Senhor, e ele estava dando, né? Ele estava confiando. Para quê? Para administrar o que Deus nos deu aqui na terra. Né? Quando ele nos chamou, como eu disse, quando ele nos criou, ele já nos deu, né, os talentos, os dons, para que a gente possa aqui na terra fazer a obra dele. É verdade, Vivi. E uma coisa que eu acho interessante é que a gente tem que multiplicar, né? Tem uma frase que eu escutei uma vez, e eu guardei no meu coração, e eu digo, isso tem que ser algo presente na minha vida, e eu luto para isso. Não é que eu faço sempre, tá, gente? Aqui é cheio de imperfeição, esse vasinho. Mas deixe o lugar que você entrar, na hora que você sair, deixe melhor do que você encontrou, né? Então, assim, qualquer situação, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja o que você for fazer, quando você encontrar, vai estar num estágio, mas quando você sair, tente deixar um pouco melhor, né? Tente deixar o sal do Senhor, aquele temperinho especial, né? Eu falo, Senhor, me ajuda a ser alguém que vai fazer essa massa crescer de alguma forma, né? A multiplicar. Eu me lembro do meu falecido esposo, Medeiros, ele era uma inspiração para mim em termos de tudo que ele colocava a mão dele prosperava. O nome dele era José, o multiplicador. Tudo que ele se tirava a fazer, ele dizia, é para fazer assim? Eu vou fazer assim, assim, assim. Então, assim, você via ele sendo próspero, porque ele não fazia só o que era mandado. Se ele entrasse numa companhia, ele fazia além do que era pedido. E você via ele subir assim, rápido. Ele avançar rápido, porque ele dava o melhor, né? Ele era um servo... como é que se diz? Útil. Zeloso. Útil, cuidadoso, né? Com as coisas que Deus confiava a ele, né? Então, assim, eu peço ao Senhor todos os dias, Senhor, me dá a graça de ser essa serva útil. Porque quando você vai ver no final, aquele servo que não multiplicou em terror, diz ali que ele não era útil, um servo inútil. Inútil. Sem utilidade, né? Então, meu pedido ao Senhor é que nós, né, possamos ser servos úteis, que esses dons e talentos que Deus tem nos dado, que a gente possa multiplicar, que a gente possa servir o nosso próximo, que a gente possa servir a igreja, a nossa família, no nosso trabalho, que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo, né? Multiplicar. E se você ainda não sabe, né, qual é o seu dom, seu talento, aquilo que, né, o seu chamado, vá servindo, vá fazendo, aquilo que Deus vai colocando nas suas mãos, vai tentando multiplicar, e uma hora você vai entender melhor o que Deus quer que você realmente faça. Mas vá sendo esse servo útil, né? Exato. Hoje eu estou aqui, né? A gente está conversando, tá ministrando para vocês aquilo que Deus tem ministrado ao coração, mas se você for olhar a Leslie de 15 anos atrás, Leslie
Tremia, Mas tinha pavor, câmera, nada jamais. te parou, né, minha amiga? Não, Nada, eu ia tremendo, mas eu dizia, eu vou. Né? E hoje a gente está aqui, mas é pela graça, gente, porque é uma batalha muito grande. A gente, eu não me sinto, eu vou falar para o Vivi não, mas eu vou falar, eu não me sinto capaz de estar aqui ministrando para vocês. Falha, pecadora, vez por outra leva uns trupicão, cai, aí depois pede perdão, se levanta e fala, Jesus, me ajuda a prosseguir. Eu estou aqui pela graça. Mas foi com muito temor ao Senhor e dedicação, buscando, querendo aprender mais e mais e mais, que a gente está aqui. Sim. Principalmente por amor ao Senhor, porque Ele nos amou tanto, né? Ele entregou o único filho para que a gente tivesse vida. E isso aqui para Ele, né? O que a gente está fazendo aqui é uma demonstração de amor por Ele. Jesus, a gente ama tanto que a gente quer te servir com os nossos dons e talentos, aquilo que o Senhor tem nos dado, Amém. aquilo que o Senhor tem nos ensinado, a gente quer compartilhar, né? Mas é uma caminhada, gente, não desista. Se você não sabe ainda qual o seu dom e talento, se levanta, pede ajuda, vai servindo naquilo que Deus vai colocando na sua frente, pede capacitação do alto para você fazer com excelência. Eu tenho certeza que o Senhor vai se alegrar, Ele vai dizer, serva boa e fiel, servo bom e fiel. Entra na alegria do seu Senhor e a gente recebe essa alegria mesmo do Senhor. Amém. Né? Amém. É isso. E fica uma pergunta. Uhum. Bota essa pergunta no seu coração. Uhum. Então, como lá naquele dia, no grande dia, como você quer ser chamado? Servo bom e fiel, ou servo mau e negligente? O que você está negligenciando? Ainda dá tempo. Jesus está voltando e nos deu uma obra para a gente fazer aqui na terra. E o que você está fazendo com isso que Deus te deu? Então, que essa pergunta fique aí no seu coração. Qual pergunta você quer ser chamado no final, naquele grande dia? E nós esquecemos de dizer para vocês, no começo, para dar o nosso like, né, amiga? Verdade. E você que veio até o final aqui com a gente hoje, dá esse like, mas compartilha. Deixa essa palavra ir longe. Deixa ela alcançar os confins da terra. Afinal, como nós dissemos hoje, Jesus está às portas, Ele está voltando. Amém. Isso vai estar ali no YouTube. Deixa isso fluir. Não guarda essa palavra para você. Coloca lá no grupo da família, dos vizinhos, do condomínio, entendeu? Coloca lá, compartilha, dá o seu like, né? Quem somos nós, né? Então, nós estamos aqui fazendo só o ID de Jesus. Amém. E que essa palavra possa tocar o seu coração e de muitos. Amém. Porque o objetivo é esse, é só esse, é servir ao Senhor. Amém. Você se lembre que você tem muitos dons e talentos. Use eles para a glória de Deus, para agradar o coração de Deus. Eu creio sim que você vai ser aquele servo que Deus vai falar. Ô servo maravilhoso, vem entrar na alegria do seu Senhor. Aleluia! Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês e a gente espera você no nosso próximo podcast. The Good Connections. Bye. Bye, bye.